Seja bem-vindo. Esta é a live culto também para os amados presenciais e você que está em casa da comunidade cristã Missão Evangélica. Noite de sexta-feira, noite de oração e intercessão. Nossa proposta é buscar o entendimento da vida de oração, observando as práticas, a vida de homens de Deus, pessoas que exerceram o ministério da oração e da intercessão, pediram, buscaram, bateram na porta com perseverança, buscaram a face de Deus com persistência, com oração, com fé, e viram a glória de Deus, viram a mão do Senhor. A oração é uma jornada de transformação. A oração é um esconderijo do Onipotente, é um lugar de refrigério. A oração é um misto, é tanto lugar de batalha, lugar de guerra, quarto de guerra, tanto quanto um esconderijo de descanso, de paz, porque é a presença de Deus. Louvado seja o Pai. Ele se faz o que é necessário na vida da igreja de Deus. Ele é pão para o faminto, Ele é água para o sedento. Seja bem-vindo nesta noite maravilhosa. Fique conosco, compartilhe essa live, passe adiante a mensagem de fé, abençoe vidas, fale de Jesus. Certamente você estará contribuindo para o crescimento do reino de Deus, para transformar vidas. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Pois bem, daqui a pouco nós vamos orar a Deus. Nós temos aqui a nossa lista com a vida dos amados irmãos. Com tanto carinho nós exercemos esse ministério de orar pela vida dos amados irmãos. Oh, como é importante orar, como é importante. Todos nós, em algum momento, em todo momento da vida, precisamos dessa cobertura, precisamos desse guarda-chuva de oração. Oh, amado, não fique de fora, não deixe a sua vida descoberta. Nós precisamos de orar uns pelos outros. Esta é uma imperiosa necessidade, a vida de oração. Daqui a pouco vou deixar aqui do meu lado, mas já a gente retoma para orar. Mas antes, vamos mergulhar na palavra. A palavra é a base, é o centro de todas as coisas. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiserdes. Então Jesus estava dizendo: a tua oração estará em linha com a vontade de Deus, a terra estará em linha com o céu, a tua agenda estará comprometida com a vontade de Deus. E então, nesse encontro, nesse alinhamento de vontades, a tua oração será atendida. Louvado seja Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre a tríplice libertação, o resgate integral do Deus fiel, encontrando sossego em Deus. Nosso amado pode projetar isso também para os nossos internautas, mas vamos lá. Se você tem aí na sua casa ou aqui na igreja nossos amados a sua Bíblia, então abra no livro de Salmos, capítulo 116. Esse é o clamor de um homem aflito, de um homem angustiado. Os teólogos reputam a este salmo Ezequias no momento de grandes lutas, angústias. Haviam exércitos contrários, havia doença para a morte. Enfim, era um momento angustiante. Sobretudo é a vida de um indivíduo angustiado e aflito. Nós vamos ouvir o que Deus pode, o que Deus quer e o que Deus vai operar na tua vida. Se você recebe, ligue conosco esta oração e esta palavra. Vamos fazer a leitura dos versículos 4 a 8. Diz assim
a palavra da graça inspirada, a voz de Deus. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Versículo 8: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Que palavra maravilhosa! Que haja livramento nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amado, manifesta aí a tua fé agora, grande expectativa no teu coração. Coloca aí confiança, fé. Pastor, os meus olhos não veem nada, não veem muita coisa. Amado, os meus olhos físicos também não veem muita coisa. Eu creio que nós vamos encher o Maracanã de pessoas para ouvir Jesus. Mas nesse momento nós temos poucas pessoas aqui na igreja. Os meus olhos não veem muitas coisas. Eu creio que teremos recursos para mexer e levar o Evangelho para o mundo todo. Mas essa não é a realidade do nosso ministério. Mas eu creio, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, vamos crer juntos? Vamos orar a Deus. Senhor amado e eterno Deus, Senhor, Tu és a rocha da nossa salvação. Tu és o nosso abrigo, o nosso rochedo, a força da nossa alma, o Deus em quem nós podemos confiar. Porque ainda que por tantas vezes tenhamos sido infiéis, o Senhor permanece fiel. Então nesta hora, Pai, pedimos com muitos rogos que o Senhor fale os nossos corações, ministre a Tua palavra da verdade, libertadora, às vidas, aos ouvidos, aos olhos, aos pés, à alma dos amados irmãos, para que sejamos alvo de um grande livramento, de uma grande resposta das orações. Em nome de Jesus, Pai, que o aflito, que o angustiado receba a Tua paz e o livramento nesta noite. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém e amém. Família querida, povo santo e amado de Deus, ministros de uma nova aliança, sacerdócio real. O Salmo 116 surge do profundo sofrimento e do desespero de um indivíduo que caiu em tribulação e em tristeza. Certamente você já ouviu essa expressão, e aqueles que estão sensíveis na alma até sentem dor quando ouvem dizer cair em depressão. Essa era a cena, o cenário da vida deste indivíduo. Ele caiu em tribulação. Haviam lutas por todos os lados. Havia vexame. Haviam inimigos que envergonhavam, intimidavam. Ezequias, como os teólogos entendem, que era Ezequias, por ser ele pequeno, sem condições, estava nas mãos dos homens, e por isso os homens o humilhavam. Ele caiu em tristeza, angústias. A situação desse salmista era extrema. Sabe quando a corda está tão esticada, quase arrebentando? Era esse o momento, era esse o cenário.
era de extremidade, angústias, temores. Ele se via encurralado e atormentado. Estava no último furo da correia. Já não tinha mais para onde apertar os cintos para se manter firme, para se manter com a sua honra coberta, com a sua vida tratada. Estava no último furo da correia. Estava na última gota d'água. As forças deste homem se esvaíram, as suas estratégias todas estavam falhando, nenhum poder humano poderia lhe dar vitória. E então este homem prostrado na lona e nocauteado. Este quadro remete à vida de tanta gente que nos ouve, tantos brasileiros e pessoas à volta do mundo que vivem hoje sem expectativas, sem esperança, pessoas que estão contando, vendo apenas os dias se passarem, mas sabe, aquele desejo de produzir algo, aquele desejo de realizar um feito, aquele sonho aquela idealização de produzir, de fazer, se foi, como diz o livro de Samuel, Icabod, foi a glória. Os dias de glória passaram, os dias áureos foram embora. Parece que agora a vida é só tristeza, só lágrimas. É um casamento que acabou, talvez alguém perdeu um ente querido, alguém que quebrou na sua empresa, nos seus negócios, a sua vida financeira está de mal a pior, não tem mais condições de levar suprimento aos seus filhos, à sua família, tem vivido de favores. Então é nesse abismo de dor, de impotência, que o salmista encontra o seu único refúgio. Sabe, quando você se atenta de gente, é o meu único refúgio. Já batemos em todas as portas, já buscamos, já tentamos, mas a resposta do mundo não me importo. Não me importo com a sua dor. Era o único refúgio. O clamor a Deus era o refúgio deste homem. E esse clamor resultou em um poderoso, ouça isso, internauta e amados aqui na igreja, esse clamor, que era o único refúgio deste homem, resultou em um poderoso e multifacetado livramento. O livramento não foi apenas um, ele recebeu um livramento com mais de uma face, mais um múltiplo livramento. É como aquele corinho, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou. Havia uma sorte de bênçãos preparada para aquele homem durante aquele clamor. A título de elucidação, vamos entender o que é esse abrigo que este indivíduo, esse salmista viveu. Vamos em outro Salmo 91, vamos ver o que a palavra nos explica sobre esse abrigo que há auxílio, abrigo que há socorro, abrigo que há livramento, esconderijo de Deus, onde há proteção, onde este homem se abrigou. E diz assim, o que habita, olha o verbo aqui, é habitar, isso aqui é importante. Não é aeroporto, passa lá, depois levanta voo e vai embora. Não é só no dia mau, é habitar.
o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, olha o que ele diz: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Receba esta palavra. Você aí que está sendo perseguido, há um agiota atrás de você, alguém te ameaçando de morte, alguém perseguindo a tua família, teus filhos, tua mulher. Receba um livramento de Deus nesta noite, amado. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou se você estava pensando em fazer uma burrada na vida, em buscar a agiota ou qualquer coisa, não coloca o teu pé nesse laço. Não coloca. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade, oh, eu almejo é a verdade de Deus. Deus sabe o que Ele pensa a meu respeito. Deus sabe quem é você, amado. A sua verdade é pavês e é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu recebo, cai ao 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Agora olha o versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Olha lá, fizeste do Altíssimo a tua morada. Amado, Eliardo, volta aqui esse versículo 9, porque, amados, esse aqui é o segredo. Deus está sempre lá, versículo 9. Deus está sempre lá. Deus é Senhor. Deus é grandioso, Salmo 91, 9. Deus é grandioso. Deus é poderoso, mas olha, ele diz assim: fizeste do Altíssimo a tua morada. Você precisa fazer do Altíssimo a tua morada. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo grande, o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai na terra de todos nesse mundo, mas a diferença é essa, amado: fizeste do Altíssimo a tua morada. Aleluia. Deus tem sido a tua morada, Deus tem sido o teu refúgio, Deus tem sido o abrigo forte da tua vida, Deus tem sido o arrimo que você busca da tua sorte, da tua vida, dos teus pés. Fizeste. Foi isso que este salmista, no auge da sua angústia, no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, na extremidade, na ponta da lança, no esticar da corda, no último furo do cinto que cobria a sua honra, foi neste momento ele entendeu: eu preciso fazer do Altíssimo a minha morada. Eu preciso fazer do Altíssimo. Então ele clamou ao Senhor. Então, amado, um homem em profunda aflição encontrou um Deus que ouve e que age. E registra esse salmo como celebração pela intervenção divina. Intervenção de Deus no momento da angústia que o resgatou. Intervenção de Deus no momento da aflição que aliviou a sua alma. Intervenção de Deus no momento do fundo do poço que o levantou da sua queda. Intervenção de Deus que o retirou do desespero em sua maior necessidade. Deus conhece cada uma das tuas necessidades. Então Deus resgatou aquele homem em todas as dimensões do seu ser. Talvez você, eu estava vendo hoje,
Eu estava vendo hoje um homem que saiu daquele cativeiro, daquele grupo terrorista chamado Hamas, que muitos brasileiros da esquerda e do mundo todo apoiam terrorista. Se você apoia o terrorista, você está em pecado. Se você apoia terrorista, você está do lado do diabo. E eu vi um homem que saiu, voltou, graças a Deus, foi resgatado. Estava com a sua esposa e colocaram a foto dele antes do cativeiro e depois. Antes era um homem forte, robusto, um militar, uma pessoa, robusta, forte. Depois, um homem esquelético, um semblante triste, derrotado. Aquele homem foi tirado do cativeiro, mas o cativeiro não havia saído dele. Aquele homem foi tirado das mãos do terrorista, mas o terrorismo estava ainda dentro dele. E mesmo ao lado da sua esposa, na segurança do seu lar, aquele homem, ao se olhar no espelho, ele ainda via aquele prisioneiro, ele ainda via aquele lugar de morte, aquele cheiro de morte. Mas Deus restaurou a vida, assim restaure a vida deste homem, restaurou a vida deste salmista em todas as suas dimensões, alma, corpo e físico, louvado seja o nome do Senhor. Então o Salmo 116 revela que Deus, em sua resposta ao clamor de um sofredor, Ele manifesta seu caráter compassivo, o seu caráter justo e misericordioso, operando uma libertação abrangente que alcança alma, vida espiritual, os olhos, vida emocional, e os pés, a vida moral e também a vida física. Inclusive, eu já declaro nesta hora que do alto da tua cabeça, a planta dos pés, haja cura divina sobre a tua vida. Deus é poderoso para curar. Então, o clamor a Deus e a revelação do seu caráter é um primeiro ponto deste sermão. Versículo 4 do Salmo 116 diz: então invoquei o nome do Senhor. O nome de Deus, Yud He Vav He. Assim sempre foi o tetagrama, o nome de Deus, que em Cristo Jesus o seu nome é Jesus, o nome que está sobre todo nome. Invoquei o nome de Deus. Ó Senhor, livra-me a alma. Então o livramento do salmista iniciou-se com um clamor a Deus em um tempo oportuno. Por quê? Porque a palavra então clamou, então clamei ao Senhor. Esta palavra então, ela denota o momento crítico em que todas as soluções humanas falharam. Quando todas as soluções, todas as estratégias, todos os pragmatismos, todas as ferramentinhas, todas as coisinhas dos homens, quando tudo falhou, aí ele clamou ao Senhor. Ele lembrou: opa, existe um Deus. Então, esse então marca a falha das questões humanas e a volta do seu coração para Deus. Porque, amado Deus, é um socorro bem presente para as horas de tribulação. Quem sabe você esteja esta noite no teu então. Pastor, eu estou aqui lhe ouvindo, e eu estou agora ouvindo aqui num celular, numa UTI, numa CTI, eu tenho aqui uma sentença médica, um juiz que está aqui, está batendo na minha porta, há um problema, uma questão, eu estou nesse então, eu preciso do socorro bem presente. Então, estando no fundo do poço, este homem provou que a fraqueza humana pode ser o terreno fértil para a intervenção divina. Amados, muitas das vezes as pessoas, quando estão no momento de gozo da vida, no momento de alegria, esquecem-se de Deus.
Por isso que o Novo Testamento foca muito na repreensão da riqueza. O problema não é a riqueza, é a atitude que o homem tem diante dela. As pessoas se esquecem que precisam de Deus, se esquecem que são apenas caco de pó e não significam nada se não tiverem a presença de Deus. As pessoas se esquecem disso. Então, amado, quiçá você esteja hoje, pastor, e diga: pastor, eu já tive uma vida opulenta, já tive uma vida grandiosa, já estive entre os grandes, a minha vida caiu, a minha ruína foi grande. Mas quiçá no meio desta ruína, no meio desta fraqueza, seja isto aí o terreno fértil para você olhar para Deus e receber a intervenção misericordiosa da graça restauradora. Amém. O clamor deste homem foi um pedido específico: Senhor, livra a minha alma. Esta não era uma busca por um alívio superficial. Ele não queria um enxugar de gelo. Ele não queria um alívio superficial. Era um clamor profundo, por um resgate profundo da essência do seu ser, porque a alma deste homem, abre aspas, estava capturada na rede da tribulação e da tristeza. É quando a pessoa diz: pastor, eu já não sei mais o que faço, eu já não sei mais para onde recorrer, já não vejo brilho na vida, já não vejo razão de existência. Pastor, estamos no mês do Setembro Amarelo, estamos no mês de prevenção de suicídio, e eu confesso que eu tenho pensado em tirar a minha própria vida. Se você está pensando nisso, eu quero lhe dizer: Deus está aqui para intervir e libertar você deste mal. Deus quer o bem da tua vida. Deus quer poder libertador neste profundo poço que alcance você e resgate o teu ser, resgate a tua alma, não para um livramento superficial, mas para uma profunda obra de restauração na tua vida, na tua alma, no teu caráter, arrancando de si todo carnegão purulento, todas chagas do capeta do mundo, tudo que é escuridão, e trazendo para a tua vida asepsia, limpeza, brilho, luz, graça, verdade, misericórdia, libertação para a tua alma nesta noite. Amém. A resposta de Deus foi muito além de um livramento superficial. Ela incluiu a constatação preciosa do caráter de Deus, misericordioso, compassivo e gracioso. Este homem compreendeu que Deus se importa profundamente em nossa dor, e Ele caminha conosco nos vales mais escuros. Quando alguém compreende que Deus se importa, quando alguém compreende que Deus está presente, quando alguém compreende que Deus ama, apesar de enfrentarmos lutas que muitas vezes são consequências das nossas próprias atitudes, ou de um mundo que está decaído no pecado, mas essa pessoa entende o amor e a graça de Deus, ela é liberta em sua alma. Olha o versículo 5 e 6, que diz a palavra: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Aleluia. Versículo 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Olha, eu recebo esta palavra no profundo do meu espírito, amado. Então Deus é justo, Ele não permite provas além das nossas forças. Portanto, se você acha que foi além, amado, das tuas forças, Deus está tomando o controle de tudo da tua vida. Ele está nos assistindo e refrigerando a alma. Deus nos levanta quando estamos nocauteados. E aí depois nós vamos ver o que chama-se de solilóquio. O que é o solilóquio? É quando a pessoa
fala consigo mesma. É quando a pessoa fala para si mesma. E nesse falar para si mesmo, ao ter experienciado a graça de Deus, este homem firma a sua alma na graça de Deus. Olha o versículo 7, como é importante a boa confissão. Amado, uma confissão bíblica, uma confissão limpa, uma confissão salutar, ela traz vida. Se você estiver no momento de crise, no momento de dor, no momento de luta, não permita a tua boca amaldiçoar mais ainda as coisas. Não permita a tua boca jogar lama nos teus sonhos. Usa a tua boca para abençoar. Usa a tua boca para bendizer, para louvar. Foi o que esse homem diz, ele no solilóquio da fé, falando para si mesmo, ele disse: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aleluia. Ou seja, o homem que no auge da angústia, no auge da dor, no auge da fraqueza, no auge de todo mal, então clamou ao Senhor, buscou ao Senhor, falou com Deus, recebeu de Deus graça, misericórdia, compaixão, restauração da alma, resgate da sua vida. Este homem bendiz, ele diz: alma, volta para o teu sossego, alma. Por quê, amado? Porque após a intervenção de Deus, o salmista engajou-se nessa pregação para si mesmo, nessa conversa interior, ordenando sua alma voltar ao sossego. Por quê? Porque mesmo após a intervenção divina, a mudança das circunstâncias, às vezes, ou muitas são as vezes, que os sentimentos podem demorar a acompanhar. Você já ouviu falar em trauma evento pós-traumático? Às vezes a pessoa enfrentou um assalto, o assalto já foi embora, o assaltante de celular já foi embora, mas às vezes a pessoa carrega aquilo muito tempo. O soldado foi liberto da mão dos terroristas endemoniados do Hamas, mas ainda o terrorismo estava dentro dele. O problema do vendaval passou, mas a alma ainda demora a se ajustar. Então, nessa demora em a alma acompanhar a mudança que Deus operou, esse homem pregou a alma. É o solilóquio da fé. Alma, acredita. Alma, volta ao teu sossego. Alma, Deus está no controle de tudo. Então, é necessário direcionar intencionalmente a alma ao repouso de Deus, pois nós precisamos não apenas ter vitória, mas tomar posse da vitória. Você não precisa apenas da vitória, você precisa tomar posse dessa vitória. A Bíblia diz: o que imagina o homem ser em sua alma, assim ele é. Então, como é que você está se imaginando? Às vezes as pessoas que não te conhecem muito bem julgam você. Olha, eu agradeço muito a Deus pela criação que tive, pela minha mãe, vovó, meu avô, meu paizinho querido que já se foi, meus irmãos, pessoas que me conhecem muito bem, pessoas que sabem quem eu sou muito bem. Eu tenho amigos, irmãos, familiares, pessoas que me conhecem. Sobretudo, Deus me conhece e eu sei muito bem quem eu sou. Você precisa, amado irmão, ovelha de Jesus, tomar posse da vitória. Você precisa pensar, porque se você permitir as circunstâncias dizerem para você que você é isso ou aquilo, que você não merece isso ou aquilo, que você é um derrotado, que você é um desajustado, que você é isso, aquilo, se você permitir que o mundo faça isso com você, isso vai desajustar a tua alma. Então ele disse: alma, Deus tem sido generoso para contigo, Ele te livrou, Ele te curou, Ele te libertou. Então, o que Deus fez no passado
ou seja, Deus tem sido generoso. O que Deus fez no passado é sempre garantia, jurisprudência, se pudéssemos dizer assim, de sua ação presente e no futuro. Foi isso que firmou a fé daquele salmista. Ele estava nos seus baby steps, nos seus primeiros passos de bebê com Deus, estava aprendendo sobre o caráter de Deus. Amado, um dia Samuel viu o grande livramento de Deus em Mispa, quando os filisteus vieram contra ele. Samuel já era um homem calejado, Samuel já era um homem experiente. Ele orou, Deus trovejou, ele ofereceu ofertas a Deus, e diz que Deus trovejou e livrou dos filisteus. Ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que é esse até aqui? Não é que amanhã ele vai deixar, como alguns pregadores que não interpretam Bíblia direito pensam. Até aqui nos ajudou o Senhor, quer dizer que o Deus que até aqui nos ajudou, vai nos ajudar amanhã, vai nos ajudar depois de amanhã, vai nos ajudar até o último dia, porque Ele é o Deus fiel. Ebenezer, louvado seja o seu nome. Eu preciso terminar, amados irmãos, com o tríplice livramento do versículo 8. Pois livraste. Por que Deus tem sido generoso? Diz ele, no seu solilóquio, no seu pregar da fé para a alma. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Então esse é um tríplice livramento. É o livramento espiritual, que é o versículo 8, parte A. Livraste da morte a minha alma. Ou seja, este homem enfrentava ameaças mortíferas, e Deus ofereceu um livramento que transcendeu o físico, tratando a sua condição espiritual. Resgatou da condenação, resgatou do pecado, resgatou da morte eterna, deu-lhe justificação. E pelo sangue de Cristo Jesus e do Espírito Santo, amado, que você receba na tua vida essa justificação e libertação da tua alma, salvação eterna. Depois, a parte B é a libertação emocional. Das lágrimas os meus olhos. Muitas vezes, amada, a vida é inundada por lágrimas que fazem parte dessas primeiras coisas do mundo, como diz a linguagem do Apocalipse. Então Deus não apenas enxuga lágrimas, Ele é sim o maior enxugador de lágrimas, enxugará dos olhos todas as lágrimas, mas Ele não apenas o faz, Ele também age nas causas que fazem lágrimas cair, trazendo consolo, paz, esperança, trazendo ao coração aflito resgate e cura da sua dor emocional. Ele é o Deus que das lágrimas Ele livra os nossos olhos e também livra da queda os nossos pés, parte C. Ou seja, a vida tem tropeços, tem, cheia de pedras no meio do caminho, quedas também, quedas morais. Quantas vezes pecamos, dizemos que não vamos mais pecar, que não vamos mais falar mal do pastor, e depois ali na esquina já está falando, que não vai fazer e acontecer, mas depois já cai de novo. É o pecado. Quantas questões físicas acontecem, são circunstâncias na vida, é uma doença, é um problema, enfim. Então, amado, o salmista testificou que Deus livra os pés da queda e nos firma e nos sustenta e nos guia para que não caiamos em abismos profundos. É um livramento da fragilidade humana, da impotência dos homens diante dos desafios, mostrando que Deus é o Todo-Poderoso. Portanto, ovelhinha amada, eu termino dizendo que esse salmo é um testemunho da fidelidade de Deus, que nos encontra em nossa maior tribulação e nos dá livramento completo e abrangente da morte espiritual, das lágrimas emocionais e da queda moral e física. Portanto, assim como o salmista, clamemos ao Senhor todos os dias e em cada angústia busquemos, suplicando a Deus, confiando em seu caráter compassivo e justo e descansando em suas mãos. Faça aí o teu solilóquio da fé, diga à tua alma a que volte ao sossego, confie em Deus e clame ao Senhor, porque certamente o mundo que necessita de Deus, pelo nosso clamor, pela nossa oração,
há de ver uma grande libertação. Assim seja no mundo, assim seja sobre a nossa vida. Deus fez pelo salmista, Deus faz por você e por mim. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar a Deus agora. Vamos colocar diante do Senhor. Você que ouviu esta mensagem, foi tocado pelo Espírito Santo, entregue a tua vida a Jesus agora, confesse Jesus como teu Senhor, não deixe para amanhã, é agora. Entregue a tua vida para Jesus, confesse-o, diga: Jesus, eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu o confesso como meu Deus, meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da minha vida, da minha alma. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Jesus. Faça isso, ovelhinha amada. Vamos orar também. Anote aí num papel, depois eu te envio esse pedido, só você me fazer a solicitação. Vamos orar pela irmã, a nossa amada pastora. Primeiro, ela está em tratamento, fazendo acompanhamento, esteve internada esta semana, questões de arritmia cardíaca, então está fazendo acompanhamento. Em nome de Jesus, declaramos a cura total da sua vida. Orar pela irmã Cássia Goulart, que está com febre, com dor no corpo, está com rouquidão também, esteve hoje aí de hospital em hospital, enfim. Vamos orar por ela. Irmã Sônia Bastos, conheceu a nossa pastora no hospital HFAG. Ela está para retirar a mama no dia 2 de outubro. Vamos orar por ela. E também está num pós-cirúrgico. Ela já passou por uma cirurgia. Vamos orar pela sua vida, restauração completa em nome de Jesus. Irmã Rosane Brito fará exame com biópsia do útero. Foi alguns médicos, eles estão pedindo esse exame porque o endométrio está apresentando alterações, medindo um pouco maior do que deveria. O Ronaldo Brito, seu irmão, está em recuperação pós-cirúrgica. Orar por ele. Tia Francisca, a sua saúde física, emocional e financeira. Olha aí a tríplice livramento e libertação sobre a tua vida. Mesmo que Deus deu ao salmista, dê a você também. A dona Neuza Maria, que a bexiga se deslocou, está com problema de coração, precisa de cirurgia, de um milagre, de uma cura. A irmã Delta, que vai fazer uma cirurgia para retirada de tumor na tireoide. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus. Vamos orar pela dona Marilene, que vai passar por uma cirurgia também no seu ombro, em nome do Senhor. Orar pela Pérola, para que ela seja liberta das garras infernais do diabo. E também do Rafael de Jesus, que esse jovem de Deus possa ser resgatado e tirado desse período de angústia que ele está vivendo, transformado num novo homem, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Irmão Eliardo, nosso fundo querido, vamos orar, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. Senhor Jesus, Deus vivo, Deus eterno e verdadeiro, nós estamos aqui buscando a Deus, buscando na fonte que é Jesus, porque nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus misericordioso. Bota só um pouquinho aqui, Eliardo, para mim, um pouquinho aqui de leve. Quantas vezes, Pai, na nossa vida, nós passamos por lutas, nós passamos por aflições, nós passamos por momentos escuros na vida, Pai. Essa é a história deste salmista, este homem que estava angustiado, aflito, estava nocauteado, Pai, estava no último furo do cinto, antes que a sua honra caísse, antes que a sua honra fosse desnuda. Ele estava num brado de socorro, porque estava desesperado.
Ó Deus, milhares de pessoas agora que ouvem, participam desta live e deste culto com os amados aqui presenciais, na presença de Deus. Muitos estão, ó Pai, aflitos, com lágrimas nos olhos, queda nos pés, sentindo a sua alma na morte. Pessoas talvez que estão se sentindo fracas, caídas e nocauteadas. Pai, mas o testemunho deste salmista é extremamente encorajador. O testemunho deste homem, que é um homem como qualquer um de nós, é extremamente revigorante, fortalecedor para a nossa fé, para a nossa oração, porque este homem, no seu então clamou, neste então em que todas as suas ferramentas haviam falhado, todas as suas estratégias haviam falhado, tudo que ele havia tentado, ó Deus, não havia obtido respostas, estava à beira de um precipício, caído, nocauteado. Mas neste então, nesta fragilidade humana, nesta fraqueza e nesta impotência, foi o terreno fértil para este homem descobrir o caráter compassivo, justo e fiel que Deus tem. Este homem foi ao refúgio, este homem buscou no refúgio, este homem, ó Deus, buscou no alento que o Senhor pode dar, este homem buscou na força que o Senhor pode dar. Este homem viveu o que o Salmo 91 descreve, e também vamos estudar aqui posteriormente o Salmo 91. Este homem viveu o Salmo 91 no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele disse, ele clamou, ele pregou até a sua alma. Era uma oração a Deus junto com um clamor da fé e uma pregação para a sua alma. Era um resgate que tu, Senhor, estavas operando, um resgate abrangente, amplo, um resgate profundo na vida deste homem, um resgate que lhe trouxesse de volta os pés sobre a rocha, um resgate que lhe desse uma profunda operação de milagre, de cura, de restauração, de renovação, de remissão, de lavagem. Senhor, o Senhor lavou a alma desse homem, o Senhor lavou a emoção, a alma, o coração, os sentimentos, tudo aquilo que estava sujo, lamaçado, tudo aquilo que estava, ó Deus, com sujeiras, tudo aquilo que estava errado, estava ruim, estava mal, tudo aquilo que cheirava mal na sua vida, toda morte, todo caminho esquisito, todo caminho estranho, toda conversa torta, todos os caminhos de pecadores, caminhos de mal a pior, abismo que chama outro abismo, todo tipo de comportamento equivocado, comportamento demoníaco, carnal, que está longe de ser algo de Deus. Tudo isso foi trabalhado, tudo isso foi tratado. Este homem foi alvo de uma grande libertação na sua vida, uma libertação profunda. Este homem teve uma experiência com a compaixão de Deus. Este homem teve uma experiência com a graça justa de Deus. Este homem teve uma experiência com a misericórdia restauradora e poderosa que somente o Altíssimo Deus pode conceder a todos aqueles que a Ele clamam, a todos aqueles que a Ele buscam, a todos aqueles que nele confiam. Sim, Senhor, este homem foi alvo de uma tríplice libertação da sua vida. Ele foi abençoado na alma, ele foi abençoado no corpo,
ele foi abençoado no espírito, ele foi abençoado nos olhos emocionais, ele foi abençoado na moral, ele foi abençoado nas finanças, ele foi abençoado em todas as áreas da sua vida, ele foi resgatado. Mais profundo resgate que começou na sua alma, ele foi transformado. A sua vida espiritual com Deus foi acertada. Depois a alma foi acompanhando. Pai, às vezes as pessoas estão na tua casa, tiveram um acerto com Jesus, foram salvas, mas às vezes a alma ainda está desajustada. Às vezes a alma ainda está sentindo-se caída, como se tivesse, naquela passagem de Tiago, duas mentes, alma dividida. E a pessoa quer servir a Deus, a pessoa quer voltar ao seu estado de humildade, a pessoa quer voltar ao estado de seu coração puro, onde havia uma alegria irradiante, uma presença profunda de Deus, mas está agarrada a conceitos e a palavras malignas que enlaçaram a sua alma, e ela não sabe como fazer. Ó Senhor, Tu és o Deus que concede cura e libertação, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que levanta caídos, oprimidos. Senhor Jesus, que nesta noite, ó Pai, aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, cuja alma está desassossegada, a alma está aflita, a alma está debaixo de ansiedades, angústias e aflições, mesmo depois do livramento, num trauma pós o evento, pós o assalto, pós um problema grande, um evento pós-traumático, e a pessoa está lá chorando, está deprimida, está até pedindo a morte nesse mês de setembro, do amarelo, do prevenção. Eu quero declarar: Deus, cura esta alma agora. Somente a tua cura, Deus, somente a tua cura pode alcançar esta vida, pode arrancar dentro dela esta aflição e esta dor. E eu quero, ó Deus, orar por ela, encorajar esta pessoa, a que ela não aceite esse estigma, a que ela não aceite essa mente dividida, a que ela não aceite esse espírito derrotista, a que ela não aceite essa lama que Satanás está tentando lançar sobre a vida dela. Não, não, não. Você que por 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos da sua vida tem vivido uma vida ilibada, uma vida fiel, e Satanás quer jogar lama na tua vida nesta hora, em nome de Jesus, Senhor. Não, em nome de Jesus. Essa alma seja, ó Deus, agora encorajada a esse chamado solilóquio da fé. Essa pessoa possa pregar para si mesmo, como aqueles antigos diziam, quando alguém está falando alguma besteira, os antigos diziam: você está ouvindo o que você está falando? Você está se ouvindo? Você está se ouvindo? Para ver se essa pessoa desperta de tanta asneira que ela está falando. Pai, que esta pessoa agora possa falar e se ouvir, mas falar o que é de Deus, falar a palavra, falar a espada da palavra, porque quando nós falamos a palavra, quando nós mantemos firme a confissão da palavra, quando nós não mudamos a nossa confissão, quando nós temos coragem de assumir o compromisso com a palavra, assim como João Batista fez, assim como este homem salmista no seu solilóquio da fé o fez,
pregando para si mesmo, assumindo o compromisso com a palavra de Deus, a despeito do que o mundo diga, a despeito do que os homens digam, a despeito do que os homens desse mundo podem fazer, mas há um compromisso com Deus, há um compromisso com a palavra, há um compromisso com a verdade. Ó Deus, quando a tua verdade inunda o nosso coração, quando a tua verdade inunda a nossa alma, quando a tua luz inunda a nossa alma, o brilho de Deus dissipa as trevas, a verdade de Deus liberta de todas as prisões, o maligno não pode resistir, porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ó Senhor Jesus, eu declaro coragem nesta noite, eu declaro autoridade de Deus a pessoas que estão se sentindo subjugadas, humilhadas, no último furo do cinto que segura a sua honra, e não seja envergonhado nem desnudado nesse mundo. Ó Deus, que haja esse cinturão da honra, esse cinturão do resguardo de Deus, esse cinturão do levante, da força, da restauração da vida, porque Deus, Tu és o nosso alto refúgio, nossa segurança, nosso abrigo, Tu és a nossa alegria, Tu és, Deus, o nosso renovo. E nós queremos, Deus, com autoridade, com fé, declarar estas vidas que estão orando junto conosco, levantadas, poderosas, de pé em nome de Jesus, ovelhinhas. Não há queda, não ao mundo, não ao pecado, não à desistência, não à angústia, não à ansiedade. Basta! Basta! É tempo, meu Deus, dessa experiência libertadora, da justiça, da misericórdia e da compaixão de Deus. Há pessoas que têm vivido com medo, há pessoas que têm vivido intimidadas, e este medo e intimidação tem mexido com a sua autoimagem, tem mexido com o seu ser, seu interior. E nesta noite a providência de Deus é uma profunda restauração, uma restauração que livre a alma da morte, os olhos da lágrima e os pés da queda. Deus, nós oramos enviando esta palavra de fé a pessoas que estão nos ouvindo agora no norte, no sul, no leste e no oeste. Há pessoas que estão nos ouvindo nesta hora de altíssima renda. Há pessoas em termos de renda classe A, B, mas também há pessoas de classe C, D, pessoas profundamente necessitadas. Pai, mas ambos os lados, o que o Senhor me mostra, em ambos os lados, são lágrimas, é aflição, é angústia. E às vezes do lado do rico, do lado A da vida, a pessoa ainda num desespero grandioso, diz: Deus, eu tenho tudo que o dinheiro compra, mas a minha vida parece desgraçada. É porque você colocou a tua confiança nas coisas humanas, mas Deus teve misericórdia de você e está libertando a tua alma, e está dizendo: eu sou a rocha da tua vida, receba a minha misericórdia, receba a minha graça. E aquele Deus que está lá na necessidade, focando nos problemas e na vida, Pai, que esta pessoa possa olhar para Deus e ver que, Senhor, Tu és o nosso esconderijo, mesmo no deserto, mesmo nas aflições ou na necessidade. Tu és a nossa segurança, Pai. Nós colocamos em Ti a nossa segurança. Então
clamamos ao Senhor. Assim, Pai, chegando ao final desta oração, desta live, nós enviamos esta palavra à nossa amada pastora Deise, à nossa irmã Cássia Goulart, a dona Sônia Bastos, a irmã Rosiane Brito, Ronaldo Brito, tia Francisca, a dona Neuza Maria, a irmã Delta, a irmã Marilene. Enviamos, Pai, esta oração, esta palavra de fé. A dona Neuza, já falamos de novo. A dona irmãzinha, prima, sobrinha Pérola e ao Rafael. A dona Marcelínia também, Pai, coração de mãe, aflito. Irmã, Deus é o teu refúgio. Deus vai providenciar o socorro em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por todas essas vidas amadas, por todas essas pessoas, Pai. Há outros irmãos e irmãs que farão exames também para a semana que vem. Em nome de Jesus, que dê tudo certo, tudo bem, perfeita vitória, para a glória de Jesus. Pai, colocamos em Tuas mãos o nosso trabalho de Itaipu, no tempo certo, no dia certo, na hora certa. O trabalho vai deslanchar e eu creio, Pai, que o Senhor vai salvar muitas almas naquele lugar. Nós oramos e nós declaramos, Pai, unção, poder e autoridade. O ministério pastoral da igreja tem um compromisso total e exclusivo com Deus e a palavra. Que o Senhor possa me encher de autoridade e unção para subir naquele altar que o Senhor me deu como ministério para pastorear e levar a verdade libertadora de Deus para a região oceânica de Niterói. Que o Senhor Deus possa levantar uma equipe para trabalhar conosco, pessoas para o ministério de louvor, ministro de louvor, homem e mulher, back vocal. Que o Senhor possa levantar músicos para aquela obra. Que o Senhor possa levantar pessoas, Pai, para a introdução da igreja, pessoas para o ministério de capelania, para fazerem visitas aos hospitais, aos lares, para fazer o trabalho hospitalar, o trabalho de capelania da igreja, o trabalho de pequenas células na casa das pessoas. Que o Senhor possa levantar gente para trabalhar com as crianças da igreja, que é o futuro da igreja, do país e do mundo, Senhor. Que o Senhor possa levantar gente para o ministério de evangelismo. Estaremos começando, Pai, uma igreja virgem, uma igreja do zero, ó Pai. Na nossa lógica humana, pensávamos que o Senhor daria primeiro um templo aqui na Tijuca, onde era lógico a nossa mente, onde já tínhamos um trabalho. Mas o Senhor é soberano e o Senhor nos surpreendeu. O Senhor disse que seria, o Senhor fez com que fosse na região oceânica. O Senhor muitos anos colocou no meu coração, desde os 17 anos, quando eu via lá os pastores com uma igreja aqui e uma igreja do lado de lá da ponte Rio-Niterói. O Senhor botou esse desejo no meu coração de ter uma igreja aqui e outra lá, já há muitos anos. E o Senhor começou por lá, por esse templo próprio. Então agora, Pai, eu declaro em nome de Jesus, que pessoas sejam levantadas, vidas sejam levantadas, para cooperar com esta obra, para ministrarem, para serem bênção. Senhor, leva pessoas também, dizimistas e ofertantes. Nosso ministério, em termos de dízimos e ofertas, é muito frágil para todos os compromissos que nós temos, todos os desafios que nós temos, não apenas aqui na Tijuca, mas lá também. Então nós precisamos, Pai, que o Senhor levante mais irmãos, dizimistas e ofertantes. Os irmãos que nós temos já estão absolutamente carregados de responsabilidade e até mesmo doando para a igreja muito além do que deveriam de doar. Deveriam não é a palavra, porque tudo que doamos para o Senhor é bem-vindo, o Senhor recompensa e o Senhor, a tua obra é digna, mas às vezes mais do que poderiam ofertar.
Então, Senhor, é justo, é digno orarmos para que o Senhor traga mais pessoas para ajudar financeiramente esta obra, para que a gente possa ter mais equilíbrio nesta área, projetar coisas e realizar, em nome de Jesus. Pai, esta minha humilde e sincera petição a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada vida que está orando conosco, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, chegamos ao final desta live, oração presencial e live. Obrigado pela tua presença conosco até o fim deste culto. Quero reforçar o convite para domingo, 9 horas da manhã, aqui na Tijuca, Rua General Roca 340, a galeria, próximos da Praça Sans Pena, do coração do Rio de Janeiro, na Tijuca, Praça Sans Pena. Você tem facilidade para chegar aqui de metrô, de trem, de ônibus, de avião, de barco, de tudo, amado. Venha, venha, não falte, venha estar na casa do Pai, domingo, 9 horas da manhã, General Roca 340. E em breve, muito, nós estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, né, no templo da comunidade cristã Missão Evangélica, templo próprio da comunidade cristã Missão Evangélica. Em nome de Jesus, uma noite abençoada, que você durma na paz do Senhor, tenha uma noite revigorante, um sábado cheio da glória de Deus, um final de semana lindo, feliz e produtivo. Deus te abençoe rica e abundantemente a tua vida, com graça, paz, misericórdia, amor e doces consolações do Espírito Santo. Somos o que somos pela graça de Deus. Até domingo, amada igreja, graça e paz. Amém.